Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade às nossas aulas de processo do trabalho. Hoje nós vamos falar sobre os atos, termos e prazos processuais. Então os atos processuais são todos aqueles atos praticados no curso do processo, como por exemplo a petição inicial, a contestação, o laudo pericial, a sentença, os recursos, tá? E no direito do trabalho vige o princípio da publicidade dos atos processuais. Isso está previsto lá no artigo 770 da CLT, que diz que são públicos os atos processuais, podendo toda a gente presenciá-los. Mas nós temos algumas situações que dá a nós o direito de fazê-lo em segredo de justiça. E isso ocorre quando? Quando esse ato processual não puder ser público, porque de uma certa forma pode trazer constrangimento para uma das partes. Numa situação específica, por exemplo, do empregado que é idético, ele quer então manter isso de forma sigilosa. Outra situação, numa situação que na relação de emprego houve assédio sexual, e isso pode trazer prejuízo para o assediado e também para o assediador. Então, nessa situação, esse processo vai correr em segredo de justiça, tá? A CLT, na realidade, ela reproduz literalmente o que está no artigo 212 do novo CPC, tá? Que diz que a prática dos atos processuais, eles são públicos, tá? E que eles devem ser exercidos no horário do expediente. Na Justiça do Trabalho, nós temos que entender que cada organização judiciária tem o seu horário de expediente. Ou melhor, como é que isso se faz? É a organização judiciária local, ou seja, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região determina o horário de funcionamento. Aqui no Rio Grande do Sul, o horário de funcionamento é das 10 até as 18 horas, ok? Santa Catarina é do meio-dia às 18 horas, em alguns casos até 19 horas, tá? Então, cada organização judiciária vai ter o seu horário de expediente. Então, antes de vocês se deslocarem em qualquer comarca, vocês precisam saber qual é o horário do expediente e se naquela comarca, naquela cidade, não tem ainda feriado municipal, que às vezes acontece isso, tá? Bom, então, a petição, ela pode ser protocolada no horário de expediente, que é, segundo aqui a organização judiciária local, é das 10 às 18 horas. Só que hoje, pessoal, nós temos a situação de que nós temos o processo judicial eletrônico, e o processo judicial eletrônico, ele pode ser até às 23h59, ou seja, dentro das 24 horas daquele dia em que o prazo deve ser, então, cumprido segundo, né, os prazos legais, judiciais, enfim, que nós vamos ver depois. Bom, como eu já falei para vocês, alguns atos podem ser em segredo de justiça. Eu dei exemplo para vocês a questão específica da questão do aidético e a questão do assédio moral. Mas existem outras situações que, se a outra parte tiver ciência de que aquele ato ele vai ser cumprido, ela pode então prejudicar que aquele ato seja praticado. Como, por exemplo, no arresto. O arresto, a justificação prévia, ela vai se fazer em segredo de justiça. O sequestro, da mesma forma. E a busca e apreensão, também a justificação prévia vai ser em segredo de justiça. Aonde está isso, a previsão? Está lá no artigo 301 do novo CPC, que, por força do que estabelece lá o próprio CPC e o que estabelece o artigo 769 da CLT, nós podemos usar de forma supletiva o CPC quando nós não tivermos norma específica de direito do trabalho, e desde que o CPC não seja contrário aos princípios, né, e o direito material do trabalho. Então, pessoal, o horário que deve ser cumprido todos os atos processuais, segundo o artigo 770, parágrafo único da CLT, é que eles devem ser cumpridos das 6 às 20 horas, ok? Mas o juiz poderá determinar que esse ato seja praticado depois das 20 horas, desde que o ato tenha sido iniciado antes das 20 horas. Por exemplo, se vocês quiserem intimar ou notificar uma casa noturna e ela começa a funcionar só a partir das 22 horas, neste caso, nós podemos praticar o ato, né, através de uma autorização judicial fora do horário previsto lá no artigo 770 da CLT, que os atos devem ser praticados entre as 6 e as 20 horas, né, da noite. Então, poderá ser praticado em horário posterior a esse.
em razão da situação peculiar que é uma casa noturna, ok? Isso nós estamos falando sobre os atos processuais. Agora, na sequência, eu vou falar sobre o termo.